no dia de hoje, eu quero falar para vocês acerca de um trabalho, certo? Que foi feito em colaboração com o professor Daniel Pellegrino e com Diana Serrano. Esse trabalho, como o título vem falando, versa justamente sobre uma desigualdade de Hardy-Littlewood do ano 1934, que eles enunciaram para formas bilineares não negativas, certo? Então, falando nisso, certo? Justamente o problema, eu acho que o problema pode ser apresentado dessa forma, é a forma que eu apresento. Quando você tem, no caso, nos cursos de análise funcional, certo? Lá, você trabalha com formas lineares, ou então com funcionais lineares. Quando você fixa um certo parâmetro P, certo? Um certo parâmetro P, entre um infinito, certo? De tal forma que você define um funcional, certo? Do LP. A sua pergunta seria, o que acontece com a soma, certo? Quando você aplica esse funcional nos vetores canônicos, esse EI denota os vetores canônicos, o que acontece quando você pega essa soma, certo? Para quais parâmetros de A você teria que essa soma, em resumo, ela é finita, certo? Então, ela é limitada por uma constante que não depende nem do funcional linear, certo? Nem desse n que você está considerando aqui, certo? Você sempre consegue essa limitação. Qual seria o parâmetro A para o qual você consegue provar isso para qualquer forma, ou então para qualquer funcional linear? Esse é digamos, é um tema bastante trabalhado, então bastante conhecido nos cursos de análise funcional. Você consegue provar, seus alunos entendem, seus estudantes entendem muito bem, que é justamente a relação desse parâmetro A, certo? Esse peso lá no expoente é justamente o conjugado, certo? O conjugado do parâmetro P. Então, essa relação de dualidade que permite a você provar que você vai ter sempre essa limitação que você requer aqui, que você está pedindo, justamente se o seu parâmetro A for maior do que o conjugado do P. A gente pode se perguntar, então, para o caso bilinear, quando você tem não funcionais, senão formas bilineares, certo? Onde você vai ter agora, aplicando nos vetores canônicos, você vai ter a possibilidade de ter uma soma dupla nesses coeficientes, certo? Então, você se pergunta o que acontece. Vão aparecer dois parâmetros A e B, e uma boa pergunta é o que acontece. Como devem ser os parâmetros A e B para você garantir que tem essa limitação? Não interessa qual seja a forma bilinear com que estiver trabalhando, certo? Não interessa o N. Então, a primeira pessoa que tentou dar resposta a esse tipo de problema foi justamente Littlewood, certo? No ano 1930, basicamente, ele apresenta o trabalho, certo? Para quando se está trabalhando em espaços C0, espaços de sequências de escalares que convergem para zero na norma do Supremo. E num trabalho posterior, certo, junto com Hardy, eles provaram justamente 4 teoremas que basicamente resolvem o problema, certo, aquele problema planteado. Para o caso isotrópico, quando o expoente é repetido, eles conseguem dar resposta como devem ser esses parâmetros A e B, certo, quando eles são repetidos. Então, eles provam quatro teoremas lá, nos quais eles basicamente resolvem o problema para o caso isotrópico, e posteriormente, desde o ano 1981, o mesmo problema tem sido planteado, não é? Tem sido apresentado para quando se está trabalhando em formas multilineares, certo? Primeiro, em trabalhar bom, eu falo aqui que Praciano Pereira, mas tem o trabalho de Bonen-Bluestein, tem outros trabalhos de Steenkeiser, de outras pessoas que trabalhavam em C0. Hardy-Littlewood é enunciado para formas bilineares em LP, cartesiano LQ, e o primeiro em trabalhar em formas multilineares em espaços de sequências LP foi justamente Praciano Pereira.
Então, existem pelo menos dois tipos de problema nesse caso. Um deles é estimar as constantes e o outro é justamente estimar os expoentes que aparecem lá nessa desigualdade que a gente estava apresentando, numa desigualdade desse tipo que a gente estava apresentando. Então, no dia de hoje, nós vamos a falar sobre o quarto teorema desses quatro que provaram Hardy e Littlewood, que era justamente para formas bilineares não negativas. A gente vai mostrar como é que devem ser os expoentes para você ter a limitação, certo? Da soma desses coeficientes de forma, digamos, definitiva. Então, primeiro a gente precisa definir uns parâmetros aqui, que são justamente os seguintes. Para dois números P1 e P2, certo? A gente define esse lambda como sendo justamente essa expressão que temos aqui, certo? A gente está pedindo que a soma dos recíprocos seja menor do que 1, justamente para que isso daqui seja maior do que 0, esse lambda. Então, a gente também define, vamos definir também, então vamos dizer que quando estamos falando de espaços LP, são simplesmente aqueles espaços de sequências que são bem conhecidos, considerando justamente sequências de escalares, certo? Escalares como sendo complexos ou reais. Também aqueles EK, EI, EJ, que aparecem na apresentação, são justamente aqueles vetores canônicos que tem na késima entrada, 0 nas outras, certo? E a gente também, quando P for infinito, a gente considera C 0 ao invés de ele infinito, certo? Nos resultados que apresentar. E aquele símbolo P estrela, ele vai denotar justamente um número conjugado, certo? Que cumpre com essa relação. Dado P, o seu conjugado P estrela, ele satisfaz essa relação. Quando P for infinito, a gente considera que P estrela é 0 e vice-versa. Perdão, desculpa. Quando P for 1, a gente considera que P estrela é justamente infinito, não é? Quando P estrela for infinito, a gente faz de conta que 1 sobre infinito é 0, considera P estrela como sendo 1. O teorema 4, justamente do qual a gente vai conversar hoje, é esse daqui, certo? Para qualquer P1 e P2, certo? Tal que a soma dos recíprocos é menor do que 1, existe uma constante tal que Hardy e Littlewood conseguiram provar que você vai ter essa limitação, não interessa qual seja a forma, certo? Bilinear, nesse caso, não negativa. E está colocando também a hipótese de continuidade, justamente porque está permitindo N tender a infinito. Então, justamente esses dois parâmetros, lambda, do jeito que a gente definiu, e P2 como sendo, P2 conjugado como sendo aquele número, certo? Você vai ter essa limitação, não interessa qual seja a forma bilinear, não negativa com que estiver trabalhando, onde não negativo quer dizer que toda vez que você aplica essa forma nos vetores canônicos, certo? Eles vão ser sempre maiores ou iguais do que 0, reais e maiores ou iguais do que 0. Então, aliás, esses expoentes lambda e P2 conjugado, eles são ótimos no sentido que você não consegue nem pegar um expoente menor do que P2 estrela, nem pegar um expoente menor do que lambda nessa configuração, de tal forma que a desigualdade continue válida. Você, se pegar um expoente menor, bem seja em qualquer dos dois casos, você vai arranjar uma forma não negativa contínua para a qual essa soma daqui, do lado esquerdo, a soma é infinita. Então, é isso, justamente. Eles introduziram esse resultado justamente para provar o terceiro teorema deles, que é esse que aparece aqui, certo? Que é justamente quando você pega P1 e P2 entre 1 e infinito, certo? Um deles entre 1 e 2, o outro tem que ser maior que 2 para, e além disso, devem satisfazer essa condição. A soma dos recíprocos devem estar entre 1,5 e 1. E nesse caso você vai ter, no sentido isotrópico, veja que aqui o expoente está repetido, certo? Vale essa limitação, considerando lambda repetido, para qualquer que seja a forma bilinear, contínua.
certo? E esse expoente lambda é ótimo. Ele é ótimo no mesmo sentido que a gente falou, não pode pegar um expoente menor, certo? Porque aí você arranjaria uma forma bilinear para a qual a soma é infinita. A soma desses coeficientes é infinita, com o respectivo expoente. Se a gente considerar o expoente lambda fora, certo? Na soma de fora, e na soma de dentro, de novo o pK2 conjugado, certo? Onde o pK2 é justamente o número entre 1 e 2, é aquele, não é? Bem, seja P1 ou P2, aquele que você está considerando entre 1 e 2, se você está fazendo a soma justamente a que está relacionada com aquele pezinho, certo? Então, você consegue provar, é um resultado de Osikiewicz e Andrew, certo? Do ano 2001, no qual eles provam que justamente o resultado de Hardy-Little ele pode ser visto no sentido anisotrópico, considerando expoentes distintos, certo? Desta forma. E os expoentes lambda e pK2 conjugado, eles vão ser ótimos no sentido que a gente tem conversado. Então, justamente, nós vamos conversar sobre esses teoremas, certo? De como eles são apresentados na teoria multilinear. Primeiro, então, a gente agora vai pegar para esse PM, certo? Que é essa M-upla de números entre 1 e infinito, a gente vai definir o módulo, certo? De 1 sobre aquele P negrito, sub M, como sendo a soma dos recíprocos, e toda vez que essa soma dos recíprocos for menor que 1, a gente define estes parâmetros. 1 sobre lambda P negrito sub MK como sendo 1 menos a soma, certo? Desses, começando desde P sub K, para isso é esse K daqui, começando desde P sub K até P sub M, certo? Essa soma. Observe que se você pegar o PM conjugado, justamente seria o lambda P sub M, M, certo? Quando você está pegando a soma 1 menos 1 sobre PM. Aí, nesse caso, digamos, o teorema 3, certo? De Hardy-Little, aquele que estenderam Osikiewicz e Andrew, certo? Ele pode ser estendido dessa forma, certo? Você vai ter, nesse caso, se um dos PI mora entre 1 e 2, certo? Tal que os outros satisfazem essa configuração, certo? Que a soma dos recíprocos ainda é menor do que 1, então é equivalente você ter a limitação da soma desses coeficientes da forma multilinear, da forma M-linear, justamente se os expoentes satisfazem essa propriedade aqui, essa limitação, certo? Agora, sobre o teorema para o caso não negativo multilinear, certo? Aquele de Hardy-Little, o primeiro que trabalhou com essa noção, ou então com essa versão multilinear, foi Bayard, certo? Quem provou que para o caso isotrópico, o expoente ótimo justamente vai ser aquele lambda sub PM1, certo? Aliás, essa constante aqui, C sub M, é 1, certo? Pode ser colocada como sendo 1. Ainda Bayard ainda prova isso, certo? E você vai ter, de novo, a optimalidade desse expoente, no mesmo sentido que a gente tem falado até agora. Esse paper é de 2018 e no ano 2019, no trabalho que a gente está apresentando agora, certo? A gente conseguiu provar um resultado que estende o teorema do Bayard, certo? Agora, para o caso anisotrópico. A gente conseguiu justamente dar a configuração de qualquer, de todos os expoentes, certo? Que satisfazem, que vão fazer com que a soma desses coeficientes seja limitada, certo? Não interessa qual seja a forma não negativa M-linear que você estiver considerando. Aqui, esse teorema para qualquer bijeção, quer dizer, em qualquer ordem que você coloque essa soma, a gente sempre consegue a configuração dos expoentes, mas considerando a bijeção sigma como sendo a identidade, digamos que o resultado fica dessa forma, um pouquinho mais simples, certo? Então, justamente, a gente resgata o teorema de Bayard e estende ele para o caso anisotrópico, certo? Para o caso anisotrópico.
E lembrando que, justamente, Hardy e Littlewood, eles tinham dado a versão bilinear desse teorema, certo? Justamente pensando em dar uma prova do terceiro teorema deles, aquele que estendeu Sienkiewicz, certo? E Andrew, aquele justamente onde um dos P sub I mora entre 1 e 2. Então, a gente ficou pensando em que talvez seria possível também, a partir desse resultado, dar uma prova, certo? Do teorema, do terceiro teorema de Hardy e Littlewood para o caso multilinear. Então, eu vou apresentar umas ideias simples. A anotação é que é um pouquinho complicada, mas eu espero que as ideias sejam simples do que eu vou falar acerca de o que foi que a gente fez, certo? Na demonstração deste teorema, que vai trazer como aplicação a demonstração do teorema 3 também, a versão multilinear de Hardy e Littlewood. Então, a gente, principalmente, na prova de 1 implica 2, certo? É um resultado do paper de Aaron, certo? Que justamente diz que se você tem uma forma multilinear, quer dizer, dá um exemplo de uma forma multilinear, tal que se você diz que a soma desses coeficientes é finita, ou então é limitada pela norma desse operador T, ou dessa forma T, certo? Necessariamente, os expoentes vão satisfazer essa condição. Então, a gente vai se preocupar principalmente com a prova de 2 implica 1. 2 implica 1 é você supor que os expoentes satisfazem essa condição e então provar, certo, que você vai ter a limitação para a soma dos coeficientes. Aliás, a gente trabalha pela inclusão das LP normas, a gente trabalha só na fronteira, não é disso daqui, na igualdade, quer dizer, na igualdade. Então, justamente, o caso M igual a 1, ele é imediato, aí você não precisa supor que o funcional, então a forma linear, é não negativa, ele vale, certo? E vale com constante 1. Então, a gente vai supor que o resultado vale para formas M-1 lineares, certo? Nesse caso, o resultado seria desse tipo, certo? Onde esses mu, digamos, estão dados justamente por esses lambda, isso por questão de que, para que caiba na página essa soma, certo? Se a gente pegar aquele M-1 upla, certo? Satisfazendo que a soma dos recíprocos é menor do que 1, para qualquer forma não negativa, certo? M-1 linear, a gente vai ter essa limitação com os expoentes propostos justamente lá na condição 2, certo? Com esses expoentes. A gente está supondo que isso daí é válido e que vale aqui com constante 1. Então, justamente, vamos lembrar também que a norma das formas multilineares que a gente está considerando é a norma do supremo, justamente, certo? Que é pegar o supremo da forma agindo nos vetores, certo? Que moram justamente na bola, certo? Do LP respectivo, certo? Para ir variando desde 1 até n. Esse é um resultado conhecido na teoria que você consegue reescrever essa norma como sendo, usando a dualidade, certo? Do LP sub M, você consegue estimar, ou então dizer que a norma dessa forma, justamente pode ser pegada considerando só o supremo em M-1, digamos, carinhas aqui, LP sub I, certo? Onde você bota o outro, certo? Justamente usando a relação de dualidade, bota o outro justamente com esse expoente, com essa soma aqui, certo? Tendo isso em consideração, certo? Aquela estimativa para a norma dessa forma multilinear, M-linear, e levando em consideração também que se a gente pega isso daqui deveria ser uma, desculpa, deveria ter um parêntese aqui, uma M-upla, não é? Tal que a soma dos recíprocos é menor do que 1, certo? Nesse caso, justamente você pode botar 1 sobre PM do outro lado, certo? Aqui, subtraindo, e justamente ele vai ser 1 sobre PM conjugado. Então, cada um dos PI, para ir variando de 1 até M-1,
é maior do que PM conjugado. Então, justamente, dada uma forma não negativa M linear, certo? Naqueles P sub I, a gente define uma forma M menos 1 linear, não negativa, certo? Em outros carinhas aqui que a gente está chamando de R sub I, certo? Desta forma, por meio dessa regra daqui, certo? Está definindo ela como sendo não negativa. E esses R sub I, justamente usando que cada PI é maior do que PM conjugado, cada RI vai ser maior do que 1, certo? Justamente por isso. E então, é isso que estava falando. Cada um desses RI, ele é maior do que 1. Além disso, se a gente quer estimar a norma da forma M-1 linear, lembre, a M-1 linear é AT. Se a gente quer estimar a norma da M-1 linear, certo? A gente faz um truque, passa aqui para esse símbolo, ele está anotando justamente as sequências em L e R, certo? Tais que cada XJ é maior ou igual do que 0, certo? É uma parte só. E então a gente tem essa estimativa, pode passar desse supremo para esse daqui, certo? Tirando esse módulo. Depois, muda o domínio de RI para P sub I, acrescentando aqui esse expoente, certo? Acrescentando esse expoente. E depois troca essa T pela D. Lembra que a T é a M-1 linear. Troca pela D, certo? Só que aquela D tem esse expoente, foi assim que foi definida, certo? Com esta soma daqui. Aliás, com essa soma. Então, a gente consegue dominar justamente essa expressão, certo? Pelo que seria basicamente a norma da forma M linear D, certo? Elevada a esse expoente PM conjugado, certo? Basicamente, a gente consegue provar que a norma de T da forma M-1 linear é menor ou igual do que a norma de D, a forma M linear, certo? Onde a T está definida nos RI e a D está definida nos P sub I. Então, lembre, a gente tem essa estimativa para a norma, porque, por outro lado, a gente observa também que a soma daqueles R1 sobre RI a partir de I, certo? Até M-1, certo? Basicamente, é essa expressão daqui, que no final das contas vai ser menor do que 1, para qualquer que seja o número I, certo? Entre 1 e M-1. Além disso, entre outras coisas, 1 sobre R1, a soma de 1 sobre R1 até 1 sobre Rm menos 1 vai ser menor do que 1, quer dizer que para essa forma não negativa a gente pode aplicar a hipótese de indução. E aqui, justamente, a gente percebe que tem essa relação, certo? Entre esse lambda aqui com sub R, certo? Multiplicado por esse PM conjugado, e aqui com lambda P sub P, lambda sub P negrito, certo? Tem essa relação. Então, se a gente chama de lambda 1, lambda M, justamente aqueles associados para P, e beta 1, beta M menos 1, aqueles associados para lambda R, certo? Então, a gente consegue, lembra, aqui temos para a forma M linear D, certo? Com essa configuração de expoentes que a gente quer provar que é limitada, certo? Multiplicado acá por PM conjugado, a gente consegue provar que é exatamente igual a soma, certo? Desses coeficientes aqui quando está trabalhando com a forma M-1 linear, certo? Justamente com aqueles expoentes que a gente sabe, por hipótese de indução, que funciona a desigualdade. Então, passa justamente a estimar a soma, certo? Da forma M linear, justamente pela norma da forma M-1 linear. Só que ela era limitada também, lembre, pela norma da forma M linear. Então, no final das contas, a gente prova para o caso M linear usando a hipótese de indução, certo? E, finalmente, lembrando que a gente diz que Hardy e Little utilizaram esse teorema, o quarto teorema, para provar o teorema 3, então a gente vai fazer também, dar uma ideia de como é que esse teorema 4 pode ser utilizado para provar o teorema 3. Aqui, logicamente, vamos falar de como 2 implica 1. 1 implica 2, é a mesma ideia, justamente está aprovado nesse paper de Aaron, certo? Então, nesse caso, aí você, se quer provar 2 implica 1, nesse teorema 3,
certo? Você pega uma forma M-linear, contínua, certo? Define justamente uma forma não negativa, também M-linear, certo? A partir dessa relação, observa, claro, esse sub-i, certo? Você troca o domínio aqui das formas. Esse sub-i, certo? É justamente definido dessa forma para garantir várias coisas. Primeiro, que esses sub-i são maiores do que 1. A gente também consegue garantir que 1 sobre a soma dos recíprocos é menor do que 1, certo? E, além disso, a gente consegue provar que a norma da forma a não negativa, ela é menor ou igual do que a norma da forma t ao quadrado, certo? A gente usa justamente esses fatos, certo? E, de novo, relaciona esses expoentes, certo? Ou então esses parâmetros, multiplicados aqui por 2, certo? Tem essa relação, e a gente, então, usando o teorema 4, aqueles das formas não negativas, certo? A gente, de novo, faz essa relação entre a forma original, certo? A forma não negativa está relacionada dessa forma, você tem essa igualdade nesses expoentes, e aqui você pode aplicar, como está nas hipóteses do teorema 4, você pode aplicar e maiorar essa soma, então, pela norma da forma positiva, não negativa, certo? Só que ela é menor ou igual do que a norma da forma original ao quadrado. Então, você consegue provar também com esses parâmetros, certo? Com esses parâmetros que tinham sido mostrados lá no paper de Aaron, você consegue também provar que vale estimativa como aplicação do teorema 4, aquele das formas não lineares, perdão, não negativas, M-lineares. Então, esses resultados, digamos que, principalmente o que eu estava apresentando é esse daqui, certo? O segundo, que, como eu falei, é um trabalho em conjunto com Daniel Pellegrino e com Diana, certo? Que foi publicado em 2019. Então, eu agradeço a vocês pela atenção.